Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo a este vídeo sobre circuitos de casamentos de impedâncias em L, topologia passa abaixo. É o primeiro vídeo de uma série de 2 sobre esse assunto específico. Estamos trabalhando com estruturas de casamento de impedância. Neste vídeo veremos qual é o nosso problema, qual é a solução, circuito passa abaixo em L, e veremos algumas considerações sobre os assuntos abordados. Vamos começar com o problema. Vimos a fonte com uma tensão em aberto, uma resistência intrínseca de saída. Temos a fonte apresentando uma potência máxima disponível que ela é capaz de fornecer, uma tensão em aberto e uma resistência intrínseca de saída. E temos a carga. Queremos saber qual é a potência dissipada na carga e qual é o máximo que nós podemos passar para essa carga e o que fazer se não for o máximo. Nos vídeos anteriores, nós abordamos como calcular a tensão na carga, como calcular o corrente do circuito e também a corrente na carga, como calcular a potência na carga, como calcular a potência na fonte, dissipada na própria fonte, como calcular a potência total dissipada pela fonte. Aí temos as equações de tensão na carga, corrente na carga no circuito e a potência na carga expressa em watts em função dos parâmetros do circuito. A tensão da carga, RMS aberto, RL e RS. Vimos também que a potência máxima na carga é obtida na condição de carga casada, dado pela equação mostrada. Observe o valor de tensão em RMS. Essa é a máxima potência que uma fonte senoidal. É importante lembrar que estamos trabalhando com sinais senoidais, de fonte para carga. É a condição de carga casada. Estamos considerando fonte cargas resistivas com RS igual a RL. Definimos no vídeo anterior o parâmetro eficiência de transferência de potência como a relação entre a potência efetivamente aplicada, dissipada na carga, pela potência máxima que seria obtida na condição de carga casada. Nosso sonho, uma eficiência de 100%, é claro. Podemos calcular a eficiência de transferência de potência para um sinal senoidal a partir dessa equação. 4 vezes RS vezes RL sobre RS mais RL ao quadrado. Daí nós não estamos preocupados no momento qual é a potência que pode ser transferida. Nós queremos saber qual a eficiência dessa fonte. Quando RS igual a RL, a condição de carga casada é igual a 1 ou 100%. Em nosso primeiro exercício, nós vamos determinar a eficiência de transferência de potência quando uma fonte de 50 ohms é ligada a uma carga de 100 ohms. Vamos utilizar a equação de eficiência, mostrada anteriormente. Aí está. Substituindo pelos valores dados, obtemos 0,89 ou 89%. Esse é um bom valor de eficiência? Não tenho a menor ideia. Você que tem que saber no seu projeto pela especificação. Pode ser muito bom, pode ser aceitável ou pode ser insatisfatório e não aceitável. Vai depender do que você pretende gastar e quanto você tem de especificação de projeto. Então nós dizemos que uma fonte de 50 ohms, quando é ligada a uma carga de 100 ohms, transfere potência com 89% de eficiência, considerando-se a potência máxima que poderia ser transferido caso a carga estivesse casada. Se nós estamos transferindo 89% da potência máxima, significa que nós estamos perdendo 11% em relação à potência máxima que poderíamos transferir. Isso é dinheiro jogado fora, é sinal perdido jogado fora. Isso tem um custo. Você agora vai ver se esse custo ele está compatível com o que você quer para o seu sistema. Como valor ideal, óbvio que nós gostaríamos de 100% de eficiência, que é a máxima transferência da fonte para a carga. E na prática, rarissimamente obtemos tal condição em sistemas práticos comerciais. Além das cargas não serem puramente resistivas, elas na verdade são impedâncias complexas, resistivas e reativas, tanto indutivas quanto capacitivas, inclusive mudando esse comportamento com a frequência. Uma carga pode começar inicialmente resistiva capacitiva e ao longo da frequência, se uma banda maior, transformar-se em resistiva indutiva. Veremos isso mais à frente quando trabalharmos com VNA. Bom, temos o problema. E agora? Qual é a solução? No segundo exercício, nós vamos calcular a eficiência de transferência de potência quando a fonte de 50 ohms agora é ligada em uma carga de 50 ohms também, óbvio. Vamos utilizar a equação de eficiência, substituindo pelos valores, temos 1 ou 100%. Essa é a condição ideal. É a condição de carga casada. A fonte transfere toda a potência disponível para a carga, chamado de condição de carga casada.
E quando a carga agora é 75 ohms, mantendo uma fonte de 50 ohms, mais uma vez, usando a equação, substituindo e achamos 0,96 ou 96%. Esse é um valor bom ou não é um valor bom? Mais uma vez, não tenho a menor ideia. Depende da especificação do teu sistema. Eu diria que é bem razoável de começar. A fonte de 50 ohms ligada a uma carga de 75 transfere 96% da potência máxima que poderia transmitir na condição de carga casada. Quem disse que RF e TV não se misturam, né? Olha aí, 96% de eficiência. No nosso quarto exercício, nós temos uma fonte com 50 ohms de impedância de saída que ela tem disponível na condição de carga casada, ela consegue fornecer 100 watts. Isso condição de carga casada. Mas, ao invés de ligar os 50 ohms de carga, você se enganou ou o circuito é assim e você está carregando com 100 ohms. Então, existe um descasamento. No máximo de potência, 100 watts. Quanto que vai ser transferido para a carga? Vamos ver. Nós vimos no exercício 1 que a eficiência de transmissão é 0,89. Então, é simplesmente vamos fazer eficiência vezes a potência máxima. Para essa carga de 100 ohms, a eficiência é de 0,89. A potência máxima é 100 watts. Multiplicando os dois parâmetros, obtemos 89 watts. Então, ainda que a fonte fosse capaz de transferir 100 watts para uma carga de 50 ohms, se você está usando uma carga de 100 ohms, a potência cai para 89 watts. Jogamos fora ou deixamos de transferir 11% ou 11 watts. A potência transferida para a carga é igual a 89 watts se a carga é de 100 ohms. No próximo exercício, queremos agora, na mesma condição de fonte com 50 ohms ligando uma carga de 100 ohms, queremos calcular a perda de transmissão nessa condição. Claro, vamos trabalhar em dB, é assim que se trabalha na prática. Do exercício 1, descobrimos que a eficiência é 0,89. Vamos agora aplicar a nossa equação de perda de transmissão em dB. 10 vezes log na base 10 da eficiência de transmissão de potência. Substituindo, nós temos menos 0,51 dB. É importantíssimo esse sinal negativo, porque é perda. Podemos dizer que nessa condição temos uma perda de 0,51 dB. Não falamos o sinal. A perda de transmissão nessa condição é 0,51 dB. Para bom entendedor, no próximo exercício temos a seguinte situação, uma coisa mais prática. Eu sei que essa minha fonte de 50 ohms, ela pode entregar na condição de carga casada, o fabricante me especificou isso, ela consegue fornecer 13 dBW. Não preciso nem lembrar que são cerca de 20 watts. E agora você ligou 100 ohms em vez de 50. Vai ter uma perda. Qual é a potência fornecida à carga? Existem diversas maneiras de resolver esse problema. Vamos usar uma maneira aqui. Já vimos que a nossa eficiência é quanto? 0,89. Calculamos que a perda é de quanto? 0,51 dB. Então, a potência da carga é simplesmente a potência máxima, 13 dBW, que seria na condição de carga casada, menos, olha aí a importância do sinal negativo, 0,51 dB. E nós vamos ter 12,49 dBW ou 17,74 watts. Lembra que a potência máxima seria de 20 watts? Estamos jogando fora cerca de 2,3 watts. Porque a nossa eficiência é de 89%. Aí está o nosso problema. Uma fonte, tensão em aberto S, e uma resistência de saída RS, e uma carga RL. O que acontece quando RL é diferente de RS? Quando RL é diferente de RS, ocorre perda por descasamento. A potência fornecida à carga não é o máximo valor disponível da fonte. Existe algo que nós possamos fazer para resolver esse problema? Nós somos técnicos e engenheiros de telecomunicações. É um problema. Como é que a gente vai resolver isso? Sim, existe. A conversão paralelo-série aplicada a estruturas de casamento de impedância. Por isso, nós tivemos diversos vídeos aqui no canal abordando a transformação série-paralelo, paralelo-série ou equivalente série-paralelo. Vejamos agora a solução. Vamos fazer um exemplo prático. Nós temos a nossa fonte com impedância característica de 50 ohms e nós vamos ligar uma carga de 100 ohms. Já fizemos
vários exercícios desse vídeo mostrando que nós vamos ter eficiência que não é 100%, cerca de 89%. Vamos começar pelo nosso equivalente paralelo série. Nós vamos colocar em paralelo com um resistor, RP, um capacitor CP. Nós já sabemos que podemos calcular o equivalente série, onde eu vou ter um resistor em série com o capacitor. Em vídeos anteriores, aprendemos a transformar RC paralelo em RC série. Aí estão as equações de RS e XS. XS é a reatância capacitiva de CS, capacitor série, em função de RP e XP. XP é a reatância do capacitor paralelo. Como nós calculamos XP? Porque nós queremos saber XP em função dos resistores. Eu tenho o que? RS e RP. Em função de RS e RP, eu tenho que calcular um XP. Essa é a equação que você vai utilizar. Veja o denominador, RP menos RS. Significa que RP tem que ser maior RS. E não pode ser igual. Não pode, se fosse igual já está casado. E o valor do capacitor? Eu quero um capacitor, eu tenho que soldar um capacitor no circuito, tem que ter um capacitor físico em paralelo. O valor de CP é 1 sobre ômega XP que nós acabamos de calcular. E agora nós temos a seguinte situação mágica. Nós temos uma carga de 100 ohms, lembra da carga de 100 ohms? Colocamos um capacitor mágico em paralelo com ela e o equivalente série é um resistor de 50 ohms em série com uma reatância capacitiva. Lembrando, RP é maior do que RS. Onde esse CP, que é o capacitor que você vai soldar no circuito, tem esse valor mostrado na figura. Temos o seguinte circuito. À esquerda, a nossa fonte, 50 ohms de impedância. À direita, 100 ohms e um capacitor em paralelo. Quando nós colocamos esse capacitor em paralelo com 100 ohms, magicamente, temos agora o equivalente que é 50 ohms e uma reatância capacitiva em série. Veja, a parte resistiva da carga agora é 50 ohms, que é o nosso sonho. Mas nós temos uma reatância capacitiva nos incomodando ali. Nós temos que desaparecer, ela tem que sumir. Nós transformamos 100 ohms magicamente em 50 ohms? Não, não foi mágica. Nós simplesmente projetamos o equivalente paralelo série. Nós queremos que o nosso série seja 50 ohms. Resolvemos o problema? Ainda não. A carga está vendo uma resistência de 50 ohms, mas que está em série com uma reatância capacitiva. Esse capacitor não existe fisicamente. Lembra, nosso equivalente série. Nós temos que nos livrar dessa reatância capacitiva. Mas como é que se elimina uma reatância capacitiva? Muito fácil. Vimos isso em vídeos anteriores aqui no canal. Essa reatância capacitiva é indesejada. Para que nós possamos transferir o máximo potência, não pode ter reatância. Tem que ser puramente resistivo, 50 a 50 ohms. Nós sabemos que essa reatância capacitiva série é dada pela equação mostrada na figura. R ao quadrado P, XP, R ao quadrado P mais XP ao quadrado. Função resistor em paralelo. Paralelo é 100 ohms. Que vai dar esse XC série. Esse capacitor não existe fisicamente. Você soldou um capacitor em paralelo com 100 ohms. Para o sinal, para uma certa frequência, o circuito equivalente a um série com um resistor de 50 ohms de uma capacitância em série. Equivalente, não existe fisicamente. Mas, de qualquer maneira, nós temos que saber o valor dessa reatância capacitiva, porque nós temos que anulá-la. Esse é o valor a ser anulado. Embora nós não precisamos, não tenha sentido em calcular o valor de C série, porque ele não existe, nós precisamos de XC série, que é a reatância capacitiva série, que nós temos que anular. E como é que nós vamos anular? Na ressonância, nós sabemos que as reatâncias capacitivas e indutivas, elas se anulam. XC, XL. Nós temos Z equivalente, é JXL menos JXC. Como XC é igual a XL, a impedância equivalente é zero. Vai ser anulada. E vai dar um seu curto. Cuidado, a ressonância ocorre naquela famosa frequência 1 sobre 2π raiz quadrada de LC, só nessa frequência. O nosso circuito agora fica assim. Nós temos um equivalente de 50 ohms em série com equivalente capacitivo. Tem uma reatância capacitiva. Vamos colocar uma reatância indutiva, tem sinal contrário, para anular essa reatância capacitiva. Essas impedâncias vão se anular mutuamente para uma certa frequência.
E agora, magicamente, em termos de circuito, de sinal, de frequência, as duas reatâncias se anulam e nós temos agora a fonte vendo 50 ohms como carga. A fonte de 50 ohms vê uma carga de 50 ohms. Na teoria, eficiência de 100%, uma perda-transmissão de 0 dB. As impedâncias foram anuladas. O circuito agora, em termos de análise na frequência de ressonância, é um circuito puramente resistivo, como nós viemos trabalhando até o momento. Qual o valor desse capacitor em paralelo? É o capacitor que você vai soldar no circuito. Qual o valor dessa indutância séria? Você vai ter que comprar, você vai ter que enrolá-la, você vai ter que fazer. É um componente físico. L série e C paralelo são componentes que você vai soldar na placa ou vai sintetizá-los, né, em placas de circuito impresso em alta frequência. Mas eles existem, eles estão lá. Como é que você vai fazer isso? Qual o valor deles? A perda por descasamento é indesejável e perniciosa em sistemas de telecomunicações. Ela é, na prática, impossível de ser anulada, mas pode ser levada a valores tão baixos quanto possíveis no projeto, considerando limitações de custo, tecnologia e desempenho que você vai ter. As estruturas que transformam uma impedância em outra a fim de maximizar essa transferência de potência, essas estruturas são denominadas de estruturas de casamento de impedância ou circuitos de casamento de impedância, matching circuits. Esses circuitos são largamente utilizados em sistemas comerciais e radioamadores, na transmissão e na recepção de sinais de telecomunicações. Nesse vídeo, abordamos a estrutura mais simples que tem, sintonizada, do tipo passa baixa com topologia em L. Sim, eu sei, você pode usar transformadores de banda larga, mas nós estamos trabalhando agora com circuitos sintonizados. Vimos que o desenvolvimento da teoria do projeto se inicia com a determinação de um circuito RC série equivalente de um circuito RC paralelo, teoria essa que foi abordada em vídeos anteriores. Mesmo com algumas limitações, esse circuito encontra boa aplicação em sistemas práticos e serve como uma introdução aos circuitos mais complexos e com maior diversificação e melhor desempenho. O que nós vamos ver no nosso próximo vídeo? Qual é a sequência de projeto de um circuito de casamento passa baixa na topologia em L? Nós vamos ver exemplos de projeto, valores de componente. Não espere ver valores de componente comercialmente disponíveis. Quase impossível. Daí os capacitores sintonizáveis, ajustes de bobina, ajuste no projeto, na montagem. Como se projeta uma estrutura em L passa baixa para o casamento de impedâncias resistivas? Nós vamos primeiro considerar que a carga e a fonte são resistivas. Nós vamos montar uma estrutura de casamento em L que case essas duas impedâncias. No futuro, nós vamos considerar também cargas reativas, capacitivas ou indutivas. E nós vamos ver como adaptar essas estruturas para resolver o problema. Vimos o circuito em L e veremos agora o projeto desse circuito no próximo vídeo. Obrigado por ter assistido a este vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.